Olá, sejam bem-vindos então a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre layout, que é algo muito importante na construção e desenvolvimento de páginas web. Bom, o layout ele é a estrutura do site, é a estrutura principal que um site tem, certo? Então a gente vai pensar em layouts como pensar em seções, em partes do site. E normalmente o layout a gente desenha ele na mão, faz um rascunho ou utiliza alguma ferramenta de wireframe, que é chamada assim, as ferramentas que permitem a gente fazer essas definições, vocês vão ver alguns modelos, e a partir disso a gente vai criar um HTML, vai criar as estruturas principais do HTML para corresponder àquilo que nós gostaríamos. E aí os conteúdos eles vão entrar dentro dessas seções, dentro dessas partes. Então, quais são as principais seções que um site pode ter? Normalmente ele vai ter um cabeçalho, ele vai ter um menu de navegação principal. Esse menu de navegação principal ele pode estar na parte superior ou no canto esquerdo, certo? Depois ele pode ter um menu secundário. Se houver um menu secundário, esse ou fica na parte esquerda ou na parte direita do site. E aí a gente tem uma seção de extras. Essa normalmente quando aparece fica do lado direito. A parte do conteúdo principal, que aí é o conteúdo principal, que fica na parte central, logo após o cabeçalho, e normalmente um rodapé, que é onde coloca algumas informações sobre a empresa, sobre coisas assim. Então, define-se essas estruturas, faz um plano, e aí a partir desse plano começa a estruturar o HTML. Então, nessa aula, o objetivo dela é trazer isso à tona, mostrar para nós os diferentes layouts. E eu gostaria até depois de convidá-los a entrar em diversos sites e tentar identificar qual foi o layout utilizado, ou seja, quais são as principais seções que aquele site possui. Bom, então aqui para ilustrar um layout principal, olha, poderia ser dessa forma, um cabeçalho, e aí depois é necessário definir qual é a altura, qual é a largura desse cabeçalho, o menu de navegação, e aí nesse caso desse exemplo temos o menu lateral, o conteúdo principal, o menu de extras e o rodapé. Então note que essa seria a estrutura principal de um site, ou seja, seriam os componentes que esse site vai ter. E nós vamos aprender como criar esses elementos nas próximas aulas. Existem algumas estratégias, certo? Existe usando uma abordagem, existe usando outra abordagem, e aí vai depois depender de cada um, qual abordagem gostou mais, qual abordagem se sente mais confortável. Umas são mais difíceis que outras, mas todas elas vão nos permitir criar layouts, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo do conteúdo, né? Conteúdo com uma coluna, conteúdo de duas colunas, conteúdo com três colunas, por exemplo, certo? Então são opções, essas três colunas, veja, tanto três quanto duas colunas. Aqui a gente está falando do mesmo tamanho de colunas, mas poderiam não ser. E aí a gente começa a definir, a gente vai definir talvez em porcentagem, ou a gente define os containers com tamanhos absolutos, depois internamente com tamanhos relativos ou com tamanhos a partir de porcentagem, que vai permitir a gente depois customizar. E como nós aprendemos com o Media Query nas aulas anteriores, a gente pode definir layouts diferentes. Um layout para uma tela para um monitor grande, uma tela para um tablet, uma tela para um layout diferente para um celular e coisas dessa maneira, certo? Outros formatos aqui, vejo alguns, eu tirei de alguns sites, né, mas veja esse formato, por exemplo, que seria um formato talvez de uma home, de uma página inicial, onde nós temos um cabeçalho, temos um menu de navegação, um logotipo, e aí nós temos uma chamada principal com uma imagem, um texto, depois pequenos blocos de elementos, certo? Nesse exemplo, e por fim um rodapé, com alguns blocos internos. Nós temos nesse outro exemplo uma coisa diferente já, embora o cabeçalho seja idêntico, veja, o cabeçalho é idêntico à parte estrutural, mas depois ele tem um headline, que é uma chamada, uma imagem, um texto maior. Depois nós temos então algum conteúdo, alguns blocos de conteúdo, certo? E um espaço depois para o rodapé. Outros exemplos, outros formatos. Veja aqui um formato de um artigo, onde nós temos um menu à esquerda, em ambos os casos, né? Mas aqui a gente tem um destaque, aqui não. Né? Um título, aqui nós temos subtítulos e detalhes. Essa página aqui, se a gente abrir ela,
nós vamos ver diferentes exemplos de layout. Veja que nós vamos ter aqui diferentes. Deixa eu abrir de outra forma, que eu acho que vai ser melhor. Se eu voltar aqui, se eu abrir, se eu fizer assim, eu tenho esse elemento aqui. Deixa eu trazer para vocês. Isso, ficou melhor dessa forma. Então, se a gente for olhar aqui, ó, nesse link, a gente vai ver diferentes layouts, ó. E o que é legal? O legal é que ele mostra depois, ele vai ter os códigos e a gente pode aprender com esses códigos. Então, algumas páginas a gente vai conseguir depois reaproveitar e falar, poxa, eu quero usar esse layout. Então, ele vai mostrar aqui passo a passo a forma como alguns tutoriais de como pode ser feito, veja diferentes abordagens, configurações de blocos. Nós vamos aprender isso no decorrer das próximas aulas. Então vai ser algo bastante interessante para se praticar, certo? Bom, ainda outros formatos, eu vejo, trouxe aqui vários links com formatos diferentes, modelos diferentes, para que a gente consiga aplicar nos nossos exemplos, tá? Nós vamos usar, quando a gente está trabalhando com isso, às vezes, o que a gente quer, não tem conteúdo ainda, a gente só precisa definir a estrutura, mas não temos conteúdo. Então, a gente pode usar algumas ferramentas que vai nos ajudar. A primeira delas é um gerador de imagem. Tá? Então, esse gerador de imagem, tem esse link aqui, deixa eu carregar aqui para vocês, ó. Ele permite, esse site aqui, ele vai permitir a gente definir qual é o tipo da imagem, certo? Se vai ter algum texto na imagem, o tamanho do texto, etc. E algumas larguras, ó. Veja que ele permite a gente colocar aqui uma largura. Ele tem alguns padrões, né? 640 por 800 por 600, enfim. Aqui pode ser uma imagem do tamanho que a gente desejar, certo? E aí a gente clica em gerar imagem, ele vai gerar uma imagem para mim do tamanho que foi solicitada, certo? Então essa imagem você pode criar diversas imagens de tamanhos diferentes para que você depois faça os testes. Então é uma ferramenta bastante interessante para a criação de imagem, porque aí você pode definir qual o tamanho você deseja em termos de largura, qual o tamanho em termos de altura da imagem e depois pedir para gerar. Você pode até colocar um nome dessas imagens, por exemplo, aqui vai o logotipo, aqui vai uma imagem principal, uma imagem secundária, uma imagem ilustrativa e assim por diante, tá bom? E essas imagens depois podem ser utilizadas no projeto. Além do gerador de imagem, um outro gerador bastante utilizado, inclusive esse gerador ele tem até um nome, né, Lorem Ipsum, que é um gerador de texto aleatório, certo? Então esse gerador de texto, se a gente pegar aqui, na verdade ele tem até uma configuração, aqui já é uma página gerada, mas ele tem uma configuração que ele permite a gente definir, por exemplo, quantos parágrafos desejamos, ou quantas palavras, por exemplo, eu quero 500 palavras, eu vou colocar aqui 500 palavras e vou pedir para gerar o Lorem Ipsum, e aí ele vai gerar o Lorem Ipsum, veja que ele gerou com 6 parágrafos, 500 palavras. E note que isso aqui é latim, né? Então não faz muito sentido para a gente, mas em alguns exemplos a gente vai precisar de bastante texto para mostrar, bastante não, mas vamos precisar de alguns textos para ilustrar. E aí eu vou usar esses textos do Lorem Ipsum. E quando você for criar o seu layout, você está fazendo alguns testes, quer mostrar para um cliente, ao invés de você colocar um texto aleatório, um texto que fala sobre alguma coisa, olha só que elegante, né? Você apresentar os elementos com textos em latim é uma boa prática. Ok? O pessoal que desenvolve layouts e coisas acaba utilizando com uma certa frequência. Bom, e aí como que a gente vai fazer então para criar layouts, né? Qual que é a estrutura? Basicamente a gente vai pensar nas principais estruturas que nós temos, isso num papel, usando papel e caneta, papel e lápis. E aí nesse momento a gente vai usar identificadores para cada elemento principal. Então a gente vai criar um identificador para o cabeçalho, um identificador para o menu e assim sucessivamente. Depois nós vamos ver que existem elementos específicos e particulares para cada um desses, certo? Mas isso vai ver só no módulo 8, se eu não estou enganado. E aí, uma coisa que vai nos ajudar bastante é o uso de bordas e margens, tá? Lembrando que não necessariamente as bordas e margens elas precisam ser apresentadas, mas logo de cara. Mas é interessante a gente talvez definir, colocar cor de fundo, definir os tamanhos e praticar. Não tem como aprender sem a prática, certo? Eu vou trazer aqui para vocês
abrir um navegador aqui, vamos supor, eu vou entrar no site da UTF-PR, tá? http utfpr.edu.br. Só para que você... Opa, esqueci do T aqui. UTF... Não esqueci de nada. utfpr.edu.br. Então eu entrei aqui, ó. Veja que nós temos um layout, ó. Esse layout, que é um menu. Aí nós temos um menu lateral. E aí nós temos uma parte com pequenos blocos, pequenas caixas de blocos, certo? Na verdade, daí várias delas e depois um rodapé no final. Essa é a estrutura do site da UTF-PR. Se a gente clicar num link, aí ele vai ter uma estrutura... Desculpa. Opa. E aí ele vai ter uma estrutura de... mostrando, ó, quando eu tenho um link, ele também tem essa estrutura, que continua sendo o cabeçalho, o menu lateral continua funcionando, e aí temos a parte interna com texto, com imagens e coisas do gênero, certo? Então essa seria a estrutura desse site especificamente. Se a gente entrar, por exemplo, no site da Universidade de São Paulo, vamos lá, USP, Universidade de São Paulo, nós vamos ver um layout um pouquinho diferente. Ó, ele trabalha aqui com elementos. Vamos clicar aqui em algum link para a gente ver o que temos aqui, sei lá. Vamos clicar nesse link para a gente ver a estrutura principal. Ó, ele está seguindo sempre essa abordagem. Ele tem um cabeçalho, tem alguns links aqui, um menu na parte superior. Aqui ele está usando os links na parte à direita, tá? Veja que tem até um errinho aqui, algum errinho. E mais elementos, ok? Então, cabe a gente, depois como teste, eu sugiro que vocês peguem vários sites e entrem nesses sites e tentem identificar, veja se tem algum cabeçalho diferente. Por exemplo, se eu entrar no site do Bootstrap, ele tem uma coisa diferente aqui, Bootstrap CSS. Ó, esse eu me lembro que ele tem uma estrutura diferente. Por quê? Veja que esse menu aqui, ó, ele fica parado, tá vendo? O menu parado. Então, o conteúdo é movido, mas o menu continua parado. Tem um nome, inclusive, esse recurso. Aí ele tem um menu lateral aqui em cima e ele continua sempre nessa abordagem, né? Eu tenho os elementos e eu tenho aqui do lado o menu que fica parado a partir que eu rolo a minha página, certo? Para a gente fechar, desculpem aqui, para a gente fechar, o que nós temos? Nós temos alguns exemplos que eu trouxe para vocês, que eu quero mostrar. Esses exemplos já com o código do site W3 School, que é uma coisa interessante. Vocês vão ver nesse exemplo quando vocês analisarem. Eu gostaria que vocês gastassem um tempo olhando esse exemplo, olhando o código HTML, CSS dessa aplicação. Veja que aqui no HTML ele tem algum conteúdo, certo? Está usando aqui o lower y, provavelmente, está em latim isso aqui. Mas ele definiu aqui algumas coisas, certo? Alguns textos genéricos e alguns quadros de imagem. Veja que ele não usou a imagem, mas ele usou uns quadros de imagem. Ah, ele usou a imagem sim. Tá aqui, não, é um div dizendo fake. Ele criou uma classe como se fosse uma imagem falsa. E aí ele tem o título centralizado, um subtítulo, certo? E ele ainda diz que é possível, provavelmente ele está usando media carrier. Veja que quando a gente diminui o tamanho, essa coluna ela some daqui, provavelmente ela vai para a parte inferior a partir de um determinado tamanho, ou ela simplesmente só desaparece mesmo. Eu não sei o que ele está fazendo aqui. Vamos ver. About me. Deixa eu ver se tem algum lugar about. Ele vem para baixo aqui, fica nessa parte de baixo, popular posts, certo? Isso tudo é permitido, é possível fazer a partir dos media carriers. Se a gente for olhar aqui, ó, ele está usando os media carriers, certo? Com screen, tamanho máximo 800. Tamanho máximo 400, então ele tem um outro tamanho aqui, certo? E aí seria muito interessante vocês analisarem esses códigos, vocês pegarem e estudarem, tentarem entender. Vocês podem ir inspecionando os elementos, se você pode ir por aqui, mas caso você tenha ficado na dúvida, veja, como que ele fez esses links? Inspecionar elemento, e aí ele carrega aqui o detalhe do link. Cadê? Inspecionar elemento, inspect, aqui o detalhe do link. E aí ele mostra, esse link está dentro aqui do top bar, e ele vai mostrando as classes, os elementos que foram utilizados, display block, que foi o elemento que a gente viu agora há pouco, e aí quando a gente coloca aqui no link, vamos ver qual é o display que ele está usando. Ele está usando um recurso,
ainda assim com display block, mas um recurso chamado de float, que é uma das coisas que a gente vai aprender logo a seguir, tá? E aí todo o layout desse site foi feito aqui e esse é o código HTML e CSS que foi utilizado. Então serve como um estudo para que a gente consiga aprender. E aí você, normalmente no começo, o que a gente faz? Dado um tamanho, dado um site que eu quero fazer, eu acho algum site parecido e tento usar ele como uma inspiração. Nesse caso do W3 aqui, a gente pode inclusive copiar esses códigos e ir ajustando para aquilo que nós queremos fazer. Se vocês forem olhar o próximo exemplo que eu tenho aqui disponível, esse exemplo ele vai trazer uma série de diferentes layouts. Vai trazer um layout com 3 colunas, um layout com 3 colunas, mas de tamanhos diferentes, um conteúdo com uma única coluna, um menu esquerdo e o conteúdo, certo? E aí, inclusive, ele vai dizer o seguinte, para esses layouts, ele vai trazer as diferentes abordagens. Então, se eu quero fazer esse modelo usando, a gente vai aprender essas 3 abordagens, usando float, usando flexbox e usando grid. Aqui mesma coisa, usando float, flexbox e grid. E aí é possível, se você clicar aqui, você vai verificar como isso foi feito usando essa abordagem. Depois, como isso foi feito usando a abordagem de flexbox e como isso foi feito usando a abordagem de grid. E isso é uma forma muito boa de aprender. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar CSS, eu pegava muito layout para estudar e eu tentava replicar esses layouts como um exercício. Então essa também fica uma sugestão aí, que vocês abram e criem somente o layout, sem conteúdo, definam umas bordas e comecem a verificar se vocês conseguem criar os componentes da forma como vocês desejam. Às vezes a gente quer o elemento centralizado, às vezes a gente quer o elemento ocupando a página toda. Tudo bem? Então, nas próximas aulas nós vamos começar e avançar um pouco. Nós vamos avançando sobre essas criações de layout, porque o objetivo é conseguir criar layouts para os nossos sites, para as nossas aplicações web. Então, até os próximos vídeos.